sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direto, Biologia Sem Enrolação. E para começar a aula de hoje, eu vou dar um salve aqui para a nossa seguidora Isabela Pinheiro, que diz que não perde nenhum vídeo. Mas a Isabela só não perde nenhum vídeo porque ela, além de estar inscrita, ela também ativou as notificações. Então eu sugiro que você também faça o mesmo. Então, sem mais delongas, vamos continuar aí falando sobre as características dos seres vivos aí, tá? Então, para começar, vamos falar sobre a diferenciação das células nos seres humanos, tá? Então, assim, na verdade nós iremos tratar de uma maneira geral, mas eu vou puxar aqui para os seres humanos, justamente porque fica mais fácil da gente poder entender. Então, a gente entendendo, nós os seres humanos, nós podemos aí generalizar para os demais organismos, tá? Quando a gente fala de célula, que a gente viu lá na aula passada, que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, quando a gente tratou de células, a gente falou que a célula é a unidade básica e funcional dos seres vivos. Ou seja, para você ser considerado um ser vivo, você tem que ter no mínimo uma célula, né? Então, pode ter muito mais célula que isso, como nós temos mais que isso. Mas se o organismo, né, tiver pelo menos uma célula, ele já pode ser considerado um ser vivo. Quando nós observamos uma célula no microscópio, nós aparentemente, né, nós temos a impressão de que são unidades muito pequenas e simples. Não, que elas são unidade pequena nós sabemos, mas elas não são tão simples assim. Isso porque elas são formadas por diversas estruturas. Então entenda a célula como se ela fosse um pequeno ser vivo, né, individual ali. Então cada ser vivo tem seus órgãos específicos para poder funcionar. Com a célula não é diferente, ela também possui estruturas que nós chamamos de organelas, e essas estruturas em conjunto vão fazer todo o processo que a célula precisa. Então ela não é tão simples como a gente pensa. Quando essas células são multiplicadas aos milhões, elas vão compor aí os diferentes tipos de organismos. Bom, nós seres humanos, nós somos seres pluricelulares. Então, mas aí vocês perguntam, como que nós chegamos a esse grande número de células? Então, nossa espécie humana aí, nós temos trilhões de células espalhadas pelo corpo, mas como que acontece o surgimento dessas células? Então, vamos ver aqui, ó. Para iniciar, volta aqui para mim. A origem do surgimento das células na espécie humana, ela vai acontecer através da união de gametas do masculino e do feminino, né? Então as células do macho com as células da fêmea. As células do macho, que são os espermatozoides, quando elas encontrarem a célula da fêmea, cada uma vai trazer uma parte do material genético de um dos genitores. Quando nós fazemos essa união, que é chamada de fecundação, vai surgir uma terceira célula. Essa terceira célula, ela já vai conter parte do material genético de um e parte do material genético de outro. Então essa terceira célula, ela vai ser diferente tanto de um quanto de outro. Essa célula nova que está surgindo, ela é chamada de zigoto, conforme você vê aí na imagem. Esse zigoto, ele vai sofrer sucessivas divisões. Essas divisões nós chamamos de clivagens, igual como você vê aí. Então cada uma célula, ela vai sofrer uma divisão ao meio. Então, se você tem uma célula, ela vai se dividir em duas. Se você tem duas, ela divide em 4, em 8 e assim sucessivamente. Até que tem um momento que ela vai ter tantas células divididas que ela não tem mais espaço para se dividir. A partir desse momento, ela vai começar um outro processo que nós vamos ver daqui para frente, chamado de diferenciação. Então, esse processo todo aí, desde a formação do zigoto, por essa divisão todinha, ela vai durar em torno de 5 a 6 dias e vai acontecer ainda lá nas trompas. Esse estágio aí, como eu disse, ele demora de 5 a 6 dias, e após isso a célula começa a sofrer um processo de diferenciação. Mas como que essa célula vai sofrer diferenciação? Simples, dentro dela nós vamos ter uma célula que vai se transformar em todas as outras. Essa célula nós damos o nome de célula-tronco, tá? Então aí na imagem você consegue perceber que uma única célula, essa célula-tronco, ela consegue se diferenciar nas demais. Essa célula, nós costumamos dizer que ela é uma célula totipotente, ou seja, ela é capaz de se transformar em qualquer outra célula, principalmente no estágio embrionário. Nós vamos ver que ela se torna um pouquinho diferente depois que o bebezinho nasce. Então, depois dessa especialização, as células vão ganhando formas e tamanhos variados de acordo com a sua função, tá? Na espécie humana, nós temos aí aproximadamente 216 tipos de célula. Então perceba que eu estou falando de 216 tipos, eu não estou falando de quantidade total, né? A quantidade total nós temos bilhões e trilhões de células, mas nós temos 216 tipos diferentes. Todos esses 216 vieram a partir de uma única célula, lá que é a célula tronco, beleza?
Então essas células aí que nós chamamos de células diferenciadas e indiferenciadas, no caso da célula tronco é uma célula indiferenciada, ou seja, ela ainda não se transformou em nenhuma outra. Então ela é uma célula capaz de originar outras. Já no caso das células diferenciadas, é quando a célula começa a sofrer um processo de especialização e ela vai ter uma função específica dentro do corpo. Tá? Então isso daí também a gente vai ver mais lá para o final do vídeo. Essas células, quando elas se juntam e elas começam a ter uma especialidade, essas células vão acabar se unindo com outras células da mesma característica. Quando nós temos células da mesma característica, nós passamos a chamar elas de tecidos. Então perceba, você tinha uma única célula, essa célula começou a ter uma especialidade, essas células com uma especialidade se uniu com outras com a mesma especialidade, então elas passaram a fazer um trabalho em conjunto. Então a partir de agora elas são chamadas de tecidos. Essas células elas vão passar a desempenhar funções específicas, né? Então cada tecido e cada conjunto de células vai ter funções diferenciadas dentro do corpo. Elas são classificadas em basicamente 4 grupos, que são esses aí que vocês estão vendo: tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. Lembrando que desses 4 tipos aí, nós vamos ter subgrupos, tá? Que é o que nós vamos falar a partir de agora. Então, o primeiro que nós vamos falar é o tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele tem a característica de revestimento. Tá? Então, você vai ter o revestimento tanto externo quanto interno, dependendo do tipo de órgão. Se for um órgão oco, como por exemplo o nosso estômago, né, ele vai ter uma camada de revestimento por fora e também vai ter uma camada revestindo por dentro. No caso do nosso intestino, da mesma forma, como é um órgão oco, ele vai ter um revestimento externo e um revestimento interno. Mas nem todos os órgãos são revestidos internamente, porque nem todos são ocos, certo? Esse tipo de célula eles têm uma característica de serem células muito justapostas, ou seja, muito unidas, são bem próximas uma da outra, e isso acaba ocasionando um revestimento contínuo, então fica parecendo um tapete. Então quando você olha para a sua pele, por exemplo, você percebe que as células elas formam um conjunto muito perfeito, né? Não existe uma diferença entre uma outra, você não consegue perceber grandes diferenças. Isso porque essas células elas têm essa característica de serem muito próximas uma da outra e formar esse revestimento muito bem delineado, beleza? Dentro do tecido epitelial nós temos aí esses 3 subtipos aí. O tipo de revestimento, né, que vai oferecer para o corpo uma barreira protetora, como é o caso da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, inclusive. Existe também o tecido epitelial de produção e liberação de substâncias, e aí eu coloquei como exemplo as glândulas sudoríparas, que são glândulas que estão juntos ali da nossa pele. Então quando a gente começa a suar, por exemplo, você está liberando uma substância que não é diretamente da pele, né? Então tem um outro tecido que está unido ali com ela e está fazendo essa liberação. Por último, nós temos o tecido epitelial de absorção. Então, volta aí para mim. No caso que eu falei para vocês aí do órgão oco, do lado de fora, por exemplo, vamos pegar o intestino delgado, né? O lado de fora você tem uma camada de revestimento, você tem um tecido epitelial de revestimento, e do lado de dentro você não poderia ter esse mesmo tecido de revestimento, né? Porque qual é a função do intestino? É de resgatar esses nutrientes, então eu preciso absorver esses nutrientes. Então eu não posso ter uma camada tão bem protegida como a camada da nossa pele. Então a camada de dentro do intestino é revestida por um epitélio especial, denominado epitélio de absorção, específico para essa função. O outro tecido que nós temos é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é de longe disparado aí o tecido mais abundante do nosso corpo. Então esse tecido ele é responsável aí pela sustentação, pela proteção e também pela união de alguns órgãos. Diferentemente do que nós encontramos lá no tecido epitelial, esse tecido ele já não possui célula tão próximas, tá? Essas células já são um pouquinho mais separadas e essa separação ela é preenchida por uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular ela equivale, imagina-se uma parede com vários tijolos. Os tijolos eles não estão colados ali perfeitamente um no outro, eles estão separados pelaquela barreirinha de cimento, né? Então essa matriz extracelular é como se fosse esse cimento aí separando um tijolinho do outro. A gente tem aí 4 tipos básicos de tecido conjuntivo, que são o adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Vamos pegar cada um deles agora e vamos diferenciar aqui, vamos desmembrar para poder você entender melhor. Bom, o tecido adiposo, ele é um tecido que tem uma grande quantidade de reserva de gordura. Mas
Por que que o nosso corpo armazena tanta gordura? Qual é a necessidade de armazenar essa gordura? Então, essa quantidade de gordura é uma fonte de reserva de energia. Ou seja, quando o indivíduo pode sofrer uma necessidade de alimento, né, se em determinado momento você falta alimento, o seu corpo ele não vai morrer imediatamente, porque ele consegue buscar esse alimento nas próprias reservas, e uma dessas reservas é justamente o tecido adiposo. Existem alguns mamíferos que possuem uma grande quantidade de tecido adiposo. Isso já é uma capacidade de especialização deles, né? Eles estão ali utilizando essa camada de gordura para evitar a perda de calor. Então, quando você vê aí um urso polar, por exemplo, como ele vive num local muito frio, ele precisa ter essa capa de gordura protegendo o corpo dele contra esse frio. Então, o tecido adiposo é um dos responsáveis por proteger esse corpo desse animal. O outro tecido é o cartilaginoso, que auxilia na formação dos ossos de cartilagem. Ele vai auxiliar na sustentação corporal. Além disso, ele recobre as extremidades dos ossos. Então, volta aqui para mim. Entenda que quando nós estamos no período embrionário, nós não somos logo formados por ossos, tá? Nossos ossos eles começam a ser formados a partir das cartilagens. Então, essas cartilagens vão envelhecendo, o centro do osso ali vai se transformar, o centro dessa estrutura vai calcificando e vai virando osso. E depois que nós estamos formados, nas pontas dos ossos ainda continua aquele resquício de cartilagem. Essa cartilagem na ponta do osso, que é aquela partezinha branca, quando você come uma coxa de galinha, por exemplo, no final da carne ali, no final entre o osso e a carne, você vê que tem uma partezinha esbranquiçada. Aquilo ali é uma cartilagem e serve justamente para evitar que um osso fique batendo no outro, né? Fique roçando no outro e causando desgaste. Então, uma das funções também do tecido cartilaginoso é essa daí de proteção das extremidades dos ossos. O tecido ósseo, ele contém sais de cálcio e de fósforo na sua composição, e juntamente com o tecido cartilaginoso também vai auxiliar na sustentação corporal. Esses ossos aí, eles vão recobrir as extremidades dos ossos, tá? Esse tecido ósseo. Nós temos ainda o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele tem uma característica por ele possuir uma matriz extracelular líquida. Então a gente está acostumado aqui a falar da pele, dos órgãos. Então são tecidos mais rígidos, né? Tecidos mais sólidos. No caso aí do tecido sanguíneo, é um tecido líquido. Então fica até esquisito assim da gente falar, não, como é que pode esse líquido aqui ser chamado de tecido? Mas o que você não pode esquecer é que um tecido é a união de várias células com funções específicas. Né? Então, se você pegar uma gota de sangue e colocar no microscópio, você vai ver diversos tipos de células ali, né? Você vai ver hemácias, você vai ver leucócitos, plaquetas, vários tipos de células. Então, isso caracteriza justamente um tecido. É um tecido vivo como qualquer um outro, tá? Além disso, nós temos aí todas essas células embebidas no plasma sanguíneo. Nós temos ainda o tecido muscular, que se caracteriza por células alongadas. Essas células elas têm a capacidade de se contrair e de relaxar, por isso que nós conseguimos realizar movimento. Então, basicamente, os movimentos são ocasionados por conta do tecido muscular. Então, esse nosso movimento corporais aí é graças a esse tecido. Nós temos aí 3 tipos de tecido muscular. Olha aí na figura. Você tem o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é chamado de estriado porque ele possui esses risquinhos aí, ó, essas estrias. E o estriado cardíaco ele é exclusivo do coração. Somente o coração possui esse tecido, tá bom? Outra característica desse tecido estriado cardíaco é que ele é totalmente involuntário. Você não consegue controlar as batidas do seu coração, né? Você não pode dizer assim, eu quero que o meu coração pare de bater agora. Você não consegue fazer isso, né? Outro tipo de tecido é o não estriado. Então, se o estriado tem as estrias, o não estriado vai ser liso, que é onde nós encontramos nas nossas vísceras, aí nos nossos órgãos internos. Por exemplo, aí, se você engolir um alimento, você está lá comendo um sanduíche, quando você engole, você não consegue controlar mais esse alimento. Ele vai descer pelo seu trato digestório até a saída sem você fazer nenhum controle sobre ele. Ele todo vai ser feito de forma involuntária. Por último, nós temos o tecido estriado, então significa que ele tem as estrias, esquelético. Então você tem o estriado cardíaco do coração e o estriado esquelético, que são os demais músculos que estão ligados diretamente ao nosso esqueleto, responsável principalmente pelos nossos movimentos. Esse sim já é caracterizado por ser um sistema voluntário. Então, caso você queira movimentar seus braços, movimentar suas pernas, você tem total controle sobre isso.
Por último, nós temos aí o tecido nervoso, que tem células denominadas neurônios. Então perceba aí na figura que entre um neurônio e outro, você tem uma espécie de um fio, né? Esses neurônios eles vão captar os estímulos e transmitir através desses fios aí na forma de impulsos nervosos, ou seja, impulsos elétricos. Vão passar alguns sinais de uma célula para outra e isso vai coordenar o funcionamento do nosso corpo. Então entenda o seguinte, olha só, coloquei essa imagem para você resumindo tudinho. Então nós temos aí uma célula. Essa célula, quando ela começa a se especializar, ela vai se juntar com outras células especializadas, formando um tecido. Esses tecidos começam a se organizar, formando órgãos. Quando esses órgãos possuem funções definidas, eles vão formar sistemas. E desses sistemas, quando eles começam a atuar em conjunto, nós vamos ter os organismos. Então vocês estão vendo aí que tudo segue uma sequência, né? Então entenda essa sequência, não tente decorar, entenda essa sequência. Porque não vai parar aqui em organismos. A gente vai ver lá para frente que ainda tem uma sequência para ser seguida aí. Então entenda lá do passo da célula até os organismos. Eu quero que você entenda isso para esse momento, tá bom? Beleza. Então a gente está falando aqui de animais, principalmente dos seres humanos, mas não esqueçam que os vegetais também possuem células e também possuem tecidos. Então nós temos aí as plantas, de maneira geral, elas são pluricelulares, então elas têm mais de uma célula. Elas possuem também células embrionárias e células diferenciadas, tá? Então você vai também ter aquela célula tronco que vai transformar nas demais células, tá? Essas células do tecido, os órgãos e sistemas das plantas, eles também vão possuir órgãos. Só que esses órgãos eles possuem funções específicas das plantas.